Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Muito bem, estamos animados. Olha, estamos tão animados que até antecipamos um bimestre da disciplina, tá? De Seminário Temático de Formação 4, com o objetivo de nós chegarmos aí ao fim deste ciclo, né, de orientações de TCC que começamos desde Seminário Temático de Formação 1 e passamos aí por todas elas até agora culminarmos nas defesas de TCC que acontecerão é, de acordo com o cronograma que eu vou falar aqui com vocês. Tá? Então, o objetivo da nossa reunião de hoje, como a gente fez ficar tradicional, que nós tenhamos aí, né, sempre na segunda semana, esse encontro e nele a gente possa explicar como que vai ser o procedimento. O objetivo aqui hoje, pessoal, é ter uma pauta aqui muito bem definida, porque a gente sabe que a gente tem e respeita, né, esse período aqui de 1 hora para conversarmos. O objetivo aqui é explicar o processo da disciplina, tá? E quando a gente fala de processo, tem muita coisa para a gente ficar atento, até por esse motivo a nossa reunião está sendo gravada e eu vou disponibilizar o link da gravação. Então hoje é uma atividade não valorada. Então agradeço, o professor Arnaldo está sempre aí com a gente, né, nesse ciclo. O professor Márcio teve questões profissionais, inclusive ficamos felizes por conta das oportunidades profissionais que ele teve. Não vai estar com a gente nesse ciclo, mas nós temos uma equipe bem competente e uma equipe agora bem maior. Então acho que a primeira coisa que eu devo falar com vocês em relação à estrutura da disciplina é que é o seguinte: até então nós tínhamos, né, eu como professor da disciplina, o professor Arnaldo e o professor Márcio como professores tutores das disciplinas anteriores, seminário 1, 2 e 3. Mas o que acontece, gente? É impossível que nós tenhamos o domínio de todas as linhas de pesquisa. Portanto, desde o ciclo 2020 e agora repetindo no ciclo 2021-2022, a gente tem na disciplina de seminário 4 uma atenção especial para a orientação. Portanto, vocês não terão apenas uma pessoa na orientação dos trabalhos de vocês e correção, vocês terão duas pessoas. E, obviamente, que para que nós tenhamos duas pessoas na orientação, a gente precisa estruturar isso. Então, fizemos várias reuniões de alinhamento, né, professores tutores e professores orientadores. Vocês vão entender como que essa denominação e como que ela acontece. Estão já alinhados sobre o processo e, óbvio, gente, processos são feitos para serem melhorados e aprimorados. Então, obviamente que durante a orientação, se a gente identificar algo também que precisa ser melhorado, nós vamos fazer sem problema nenhum. Então deixa eu já começar, a galera está chegando, lembrando que essa reunião ficará gravada, até por conta da relevância desse tema, não é uma atividade valorada, mas que o processo vai auxiliar muito vocês. Na primeira semana, o que vocês tiveram como tarefa? É uma tarefa que eu falo assim, ela é dicotômica. Quem fez, ganhou, quem não fez, não ganhou. A gente precisava saber a que pé estava, né? Qual o status do projeto de cada um. E aí muitos podem se perguntar, poxa, Thiago, mas eu acabei de fazer seminário 3, entreguei meu projeto de pesquisa, só que aí vem um detalhe. Você pode ter acompanhado a gente desde do início do ciclo, mas pode ser que outros colegas estão chegando agora, porque precisam fazer seminário 4 e precisam defender o TCC. Portanto, nem todos os alunos seguiram o mesmo ciclo. Eu sei que alguns colegas, até vejo aqui a câmera aberta, já estão com a gente há mais tempo. A Natália aí é uma delas, está com a gente aí já há algum tempo. Então, a Ana também, né, Ana? Então, o que acontece? Vários alunos estão neste ciclo, mas pode ser que algum colega tenha chegado. Ou ainda, gente, eu tinha uma linha de pesquisa, mas aí o meu objeto de estudo aconteceu alguma coisa lá que vai impossibilitar. A gente não deseja, mas pode ser que alguém esteja trocando de linha agora, trocando de tema agora, ou chegando do absoluto zero. Nós vamos trabalhar com o intuito de que todos sejam aprovados, lembrando que sempre é uma via de mão dupla entre orientação e aluno, mas nós vamos ter que reconhecer esses casos. E aí o que a gente fez, gente? Qual que é a primeira parte do nosso planejamento? Primeiro, deixa eu falar para vocês uma coisa que é muito interessante. No ciclo de 2020, nós tivemos um recorde de defesas, foram 33 alunos. Na história do BAP, a gente não tinha tido ainda esse resultado. E agora a gente tem um planejamento, na verdade uma meta ainda maior. A gente tem 65 alunos com potencial de aprovação. Então tínhamos 33 no ciclo anterior, queremos bater esse recorde
e que esse número seja, se não o de 65, o mais próximo possível desse 65. E para isso nós temos uma equipe de professores orientadores. Bom, como eu falei, cada trabalho será orientado por 2 pessoas. Então, primeiro, os professores orientadores, eles ficarão destinados a orientar a parte técnica do trabalho de vocês. E também com controle de plágio. Plágio vai ser observado por orientador e por tutor. Então já comecem a se familiarizar com esses nomes. Professor orientador, ele vai orientar vocês tecnicamente. A nossa plataforma de comunicação oficial são os fóruns. Inclusive, nós precisamos formalizar as atividades nos fóruns. É um local obrigatório de comunicação. Mas nada vai impedir que os professores orientadores agendem reuniões com vocês, assim como nós estamos fazendo aqui. Então, por exemplo, eu sou um dos professores orientadores, tá, pessoal? Bom, eu, até então, pela definição que eu estava com 8 trabalhos, até a última atualização que a gente fez. E depois eu explico para vocês como está sendo essa atualização. 8 trabalhos. Então, eu posso, por exemplo, convocar os meus 8 orientandos, tá? E fazer uma reunião explicando como que funcionará a orientação. Aqui pelo Meet, assim como a gente está fazendo. Mas, ainda assim, a troca de arquivos e comunicação também acontecerá pelo fórum. Então, o que vocês vão precisar ficar atentos? Aos fóruns individuais, que depois eu vou explicar também como que vai funcionar. Então, eu tô aqui falando tudo pausadamente e separadamente, porque é um processo que é novo para vocês e novo também para alguns professores orientadores. Então, primeiro ponto, professor orientador. Por exemplo, a Ana, eu estou vendo aqui quem está na janelinha, tá? A Cileia, a Camila, a Ana, a Miriam. Vocês têm lá a linha de pesquisa, vocês têm o tema do trabalho de vocês têm a pergunta norteadora. Os professores orientadores leram isso. E a partir disso eles viram, olha, poxa, o trabalho da Natália aqui eu consigo orientar. Eu, por exemplo, gente, eu sou da área de gestão de operações, então eu vi muitos trabalhos que têm qualidade, indicadores, estratégia, operações, logística, e eu me familiarizo com esses trabalhos. Então eu me candidatei para orientar esses trabalhos. Então, os professores orientadores terão um importante papel na condução técnica, no auxílio de metodologia, de referencial, do próprio estudo que vocês vão desenvolver, seja ele um estudo de caso ou um estudo bibliográfico, né, uma revisão bibliográfica, sem problema. O professor orientador ficará focado nisso e ao controle de plágio. E os professores tutores também estarão no ciclo. Os professores tutores, como, por exemplo, o professor Arnaldo, eles ficarão focados em revisão de coesão, concordância, estrutura do trabalho, verificar se estão de acordo com as normas técnicas, que é outra coisa fundamental também. O trabalho tem que ser bem escrito, bem redigido, estar de acordo com as nossas normas. E aí, óbvio que nós também nos preocupamos em ter um processo bem azeitado para que todas essas pessoas, né, todas as partes interessadas, elas conversem. Então, só para a gente formalizar, olha, quem são os professores orientadores? Eu, professor Charlie, professora Lilian Cherrini, professora Paula Almeida, professora Josane Weber, professor Ismael Silveira, professora Cássia Viviane e professor Rodrigo Oliveira. Então, muito possivelmente, entre terça e quarta-feira, a gente está com algumas definições, porque alguns alunos que foram matriculados agora, a gente ainda não sabia do que os trabalhos se tratavam. Então, faltam alguns poucos alunos para terem definição de quais serão os professores orientadores. Lembrando que essa escolha foi de acordo com a afinidade de cada um dos orientadores em relação aos trabalhos de vocês. Esses professores orientadores, em conjunto com os tutores, professor Arnaldo, que está com a gente desde o início, desde o seminário 1 e em ciclos anteriores também, professora Sônia Mara, professora Juliane Lara, professora Maria Simoni e professora Rita Nascimento, essa aula está sendo gravada. Sim, Miriam, está sim. Esses professores estarão com a parte de tutoria. Então vamos lá, como que vai ser o processo? Antes de eu falar do cronograma da disciplina, na verdade deixa eu falar do cronograma primeiro, que aí eu sigo aqui a minha pauta. Na primeira semana, vocês enviaram o projeto de pesquisa do jeito que está, ou do jeito que estava, porque pode ser que algum aluno, né, depois do seminário 3, ainda tenha mexido no trabalho, perfeitamente possível.
Ou ainda, o aluno ele não tem projeto de pesquisa, foi matriculado agora, mandou um documento para a gente lá na plataforma, mostrando lá o tema, a pergunta, o problema ou coisa do tipo. Então isso a gente recolheu, na verdade está recolhendo, né, porque hoje é o último dia de envio. Inclusive é muito importante o seguinte, galera, que quem não enviou o projeto de pesquisa, hoje é o último dia, que envie, porque os professores orientadores estão se balizando nisso, tá? Deixa eu só ver aqui uma mensagem do professor Arnaldo. Beleza, professor Arnaldo, recebido. Você mandou para mim por e-mail? Foi? Eu mandei por e-mail 2 trabalhos, onde na época nós fizemos adequações do template, retiramos praticamente tudo que envolva estágio. O template é o esqueleto do trabalho, né? E aí, em edições anteriores do BAP, tinha lá 2 páginas que se referiam a estágio, né? Então, no documento, no esqueleto, permaneciam essas palavras. O Arnaldo mandou para mim trabalhos prontos, não é isso, Arnaldo? Já sem essas páginas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu faço uma nova edição e atualizo o modelo de template na biblioteca. Beleza. Isso. A gente chega lá, então, nesse assunto. Obrigado, tá, Arnaldo? Então, vamos lá, gente. Cronograma da disciplina. O que a gente tem? Na primeira semana, vocês enviaram os projetos de pesquisa. Nessa semana agora, é uma semana que não tem atividade valorada, tá? E tem essa aula ao vivo. Nós, né, enquanto o professor Leandro como coordenador, eu como professor da disciplina e os professores orientadores e tutores, estamos fechando quais serão os professores orientadores. Então, eu acredito que muito em breve, talvez amanhã, é a nossa expectativa, nós já tenhamos a tabela completa. E aí, como que vai funcionar? Quando vocês olharem a plataforma, a partir da semana 2, vocês vão ver que os fóruns eles estão de acordo com os nomes dos tutores. Então, se vocês acessarem a semana 2, vai ter lá fórum do tutor Arnaldo, fórum da tutora Juliane, fórum da tutora Maria Simoni e assim por diante. Vocês saberão qual desses tutores está responsável por vocês. Então, um exemplo, tá? Um exemplo. Eu vou falar aqui aleatoriamente, não quer dizer que seja o nome, tá? Eu vou chutar aqui. A Ana Paula entra lá na pastinha do Arnaldo e vê que o nome dela tá lá, tá? Ou a Fabrícia entra na pastinha do Arnaldo e vê que o nome dela tá lá. Se o seu nome estiver na pastinha do Arnaldo, significa que o seu tutor é o Arnaldo. Mas a gente ainda vai distribuir uma planilha detalhada com os nomes, tá, gente? Fiquem tranquilos. Mas aí, beleza. Entrei lá na pastinha do Arnaldo. O meu nome está na pastinha do Arnaldo. O meu tutor é o Arnaldo. Ponto. O meu orientador também vai chegar a essa definição para mim, porque ele que é o responsável, ele ou ela são responsáveis pela parte técnica. Então, beleza. Vocês enviarão toda semana as tarefas como fazem em qualquer disciplina. Vai ter lá, tarefa da semana. Vocês vão enviar lá. E aí, professor orientador buscará esse arquivo, fará as ponderações técnicas desse arquivo e enviará para os tutores. Isso é um processo nosso, um processo interno. Então, eu sou professor orientador. Imaginemos que a Fabrícia é minha orientanda. A Fabrícia envia o trabalho dela para a plataforma, eu baixo o trabalho dela, faço as minhas ponderações e envio isso para o professor Arnaldo, que é o professor tutor. As minhas ponderações técnicas e de plágio, o professor Arnaldo contribui com as suas considerações em relação à estrutura, coesão, concordância, coerência, qualidade do texto. O professor Arnaldo devolve no fórum com o nome da Fabrícia lá. Então, vocês receberão a resposta do trabalho de vocês dentro de um fórum individual. No início pode parecer complicado, mas quando operacionalizar isso vai ser muito simples, tá, gente? Por que vai ser simples? Porque vocês enviam o trabalho onde? Em qualquer disciplina? Na tarefa da semana. Isso não muda. Vocês recebem a correção por onde? No fórum que tem o nome de vocês, tá? E aí nós geramos um processo interno. É claro que quando o aluno manda o trabalho antes, facilita nosso processo. Vamos supor que, vamos pegar o exemplo da Fabrícia novamente. A Fabrícia mandou o trabalho dela quinta-feira. Eu corrigi sexta. Envio para o Arnaldo e ele pode corrigir sábado, domingo, segunda.
Quando o aluno envia só segunda, eu, como professor orientador, vou ter só até quarta, meio-dia, vou ter menos tempo, e envio para o tutor que tem menos tempo ainda, porque ele tem que devolver isso na quinta-feira. Mas, de qualquer forma, gente, o nosso processo funciona da seguinte forma: vocês enviam até segunda e recebem a resposta até quinta. Nada diferente das outras disciplinas. Lembrando, não significa que o professor orientador será apenas um revisor de texto. Ele pode, quando achar adequado, fazer reuniões com vocês. E a reunião é muito importante, porque às vezes eu posso escrever um textão lá e o aluno não ter a mesma compreensão do que conversar comigo. Portanto, o processo de orientação ele envolve a revisão textual, sim. No entanto, ele também envolve as reuniões, se porventura forem necessárias, tá bom? Charlie. Fica à vontade, Arnaldo. É só lembrando, esclarecendo, que quando o professor orientador postar o arquivo para o aluno naquele fórum específico, né, o aluno deverá saber o seguinte: ele já poderá ir tomando as providências em relação à orientação técnica do professor orientador, mas o tutor ainda vai fazer a análise de estrutura para fazer a postagem final. Isso. Então, o primeiro arquivo que for postado não quer dizer que ele já esteja completo, porque vai ser o arquivo do professor orientador. Mas ainda vai ter o arquivo final contendo as ponderações do tutor. Então é para o aluno não esquecer desse detalhe, entendeu? Porque na realidade ele poderá achar que é só aquele primeiro arquivo ali que já está tudo ali, mas não vai estar. Inclusive para isso, né, a gente criou, lembra, Arnaldo, lá no nosso grupo de tutores, a gente estava discutindo sobre isso. É algo que a gente ainda está para cravar. Nós, orientadores e tutores, termos uma pasta em que só nós visualizemos esse arquivo e o aluno receba só o arquivo final. Então, gente, a gente está, como eu falei, lapidando esse processo para que seja mais fácil para vocês. Então, vocês vão enviar a segunda, né? E vão receber ele corrigido na quinta. É o que a gente está buscando. É claro, como o professor Arnaldo falou, se porventura alguma coisa dentro do processo agarrar, a gente dispara para vocês antes o arquivo, tá? Mas enfim, o processo ele está bem amarradinho e tenho certeza que vai funcionar muito bem. Pessoal, o que a gente já compartilhou com vocês? Na biblioteca da disciplina tem muito arquivo. A professora, que é a tutora, a senhora, agora a Yara já verificou que o dela está com a Juliana. Beleza. Então significa que a professora tutora é a Juliane, da Yara é a Juliane. É só entrar pastinha que você vai ver onde seu nome está. Então como que funciona, pessoal? Quem está matriculado em seminário temático de formação 4, automaticamente já vai estar vinculado à defesa de TCC. O cronograma da disciplina ele funciona da seguinte forma: eu pulei, né? Na primeira semana vocês mandaram o arquivo, na segunda semana nós estamos definindo os professores orientadores. O professor orientador já vai ter um primeiro contato com vocês essa semana, então fiquem atentos aos fóruns, porque os professores orientadores entrarão em contato ainda essa semana. É o nosso objetivo, é a nossa meta. Na semana 3 e na semana 4, a gente vai estar focado para construir, revisar, editar, melhorar referencial teórico. Na semana 4, que eu falei, 3 é só referencial teórico, 4 também referencial teórico, e a gente já começa a revisar, alterar, editar metodologia. Na semana 5 a gente entrega a metodologia. Nas semanas 6 e 7, a gente vai ficar preocupado com coleta e análise de dados. E na semana 8, construção das considerações finais, do resumo e da revisão da introdução. Eu falo assim, poxa, Thiago, em 8 semanas é o trabalho todo? Não, a gente vem construindo desde seminário 1, seminário 2, seminário 3. Ainda assim, quem mudou o tema na última disciplina já sabe como fazer. E aí, o que a gente compartilhou na biblioteca da disciplina? Todo o material gerado até então. Todos os links de todos os vídeos que nós fizemos em todas as disciplinas estão na biblioteca da nossa disciplina também. Então, sim, a única coisa que eu peço atenção para vocês, que foi a observação da tutora Sônia Amara. Se vocês entrarem na biblioteca da disciplina e tiver algum exercício lá, é claro que esse exercício não se aplica a vocês. Era um exercício de quando estávamos aprendendo. Nosso objetivo agora em seminário 4 é entregar o TCC.
E as defesas, todo o trâmite, gente, porque senão a gente vai despejar um monte de informação e a comunicação, às vezes, ela fica falha. Se necessário for, a gente faz outra aula ao vivo. Eu, particularmente, até gosto da aula ao vivo, porque a gente tem mais liberdade, às vezes, até de falar do que um vídeo gravado. Então, olha, agendamento das bancas. A gente ainda vai divulgar todo o trâmite, todo o caminho que vai acontecer. Uma coisa que a gente já sabe, duas coisas. As defesas acontecerão após a semana 8 da disciplina. Então, não acontece defesa de TCC dentro da disciplina, para a gente dedicar em construir o trabalho nessas 8 semanas. Defesa acontece depois. E nós já sabemos desde o seminário 3, quem estava com a gente, que as defesas acontecerão por meio de plataforma virtual. Então, eu não posso cravar ainda que é o Google Meet, que é o BBB, né, que era a plataforma que a gente usava dentro das disciplinas, mas acontecerão por meios virtuais. Isso é importante a gente... Charlie. Diga. É só para lembrar também que alguns alunos que estão lá no final da tabela, da planilha, os fóruns específicos, individuais, não foram criados ainda porque vocês ainda estão definindo. Então, Exato. Se agora algum desses alunos entrarem nas 4 pastas e não localizarem os seus respectivos nomes, é porque ainda estão sendo definidos os tutores, né, para orientá-los. Por mais que a gente tenha um trabalho de planejamento, né, como nós fizemos, algumas coisas ainda estão acontecendo. Então, a gente está em período de ajuste de matrícula. Portanto, por mais que a gente queira muito definir todos os orientadores já na primeira semana, já estamos entrando na segunda, é impossível, porque alguns alunos ainda estão chegando, como o Arnaldo falou, alguns alunos ainda estão enviando o trabalho, estão enviando o status do trabalho. Então, assim, a gente vai ter talvez amanhã 90, 95% do nosso trabalho de divisão de professores responsáveis feito. Mas um outro ajuste vai acontecer, porque o cronograma de matrículas nos permite essas edições. Gente, os trabalhos do BAP não são submetidos ao comitê de ética. Não são, tá? Não são. Então, não existe preocupação de meu trabalho agarrar para ser defendido por conta de comitê de ética. Então, esse problema não existe. O que vocês precisam preencher, tá? Existe um termo que está lá na nossa biblioteca, ele é chamado TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que vocês devem preencher quando vocês convidam um voluntário para pesquisa. Então, por exemplo, se vocês vão fazer uma pesquisa dentro de uma corporação, dentro de uma instituição, vocês precisam preencher esse termo de consentimento livre e esclarecido. No decorrer das semanas, gente, no encontro de 1 hora aqui, né, eu não vou trovejar vocês com 1 milhão de informações, mas eu garanto para vocês que nos vídeos das próximas semanas da nossa disciplina terão explicações de referencial teórico, de metodologia, sobre os termos. Nós vamos revisar o template do BAP, porque é o seguinte, por mais que tenha funcionado muito bem lá em 2020, a gente quer deixar esse template redondinho, para que vocês não tenham dúvidas. Nossa maior preocupação aqui no dia de hoje é esclarecer esse processo e dirimir alguma eventual dúvida de vocês. Então, só vou dar uma recapitulada para a gente abrir aqui, né? Tanto o professor Arnaldo, se ele quiser fazer alguma ponderação, ou para vocês, colegas, fazerem os questionamentos de vocês. Então, recapitulando, rapidinho. Vocês terão 2 professores. Que privilégio, né, gente? Vocês vão ter 2 pessoas para ter um olhar crítico sobre o trabalho de vocês, que obviamente vai ajudar na qualidade. Professor orientador, responsável pela parte técnica e pelo controle de plágio. Tutores, então tem o orientador e o tutor, todos são professores, né? Orientador, parte técnica e plágio. Tutor, parte estrutural, qualidade do texto, coesão, coerência e também controle de plágio. O que vocês precisam se balizar para construir o TCC de vocês? O template, que a gente vai revisar, o manual de trabalhos acadêmicos da UFJF e casos omissos a gente segue normas da BNT. Tudo isso está bem descrito nesses arquivos que estão lá na biblioteca para vocês. Muito bem, cronograma da disciplina. Primeira semana vocês enviaram o projeto de pesquisa. Essa semana, segunda semana, estamos definindo orientadores. Semana 3, semana 4, referencial teórico. Revisar, editar, construir, melhorar. Semana 4 e 5, metodologia. Construir, revisar, melhorar, editar. Depois, 2 semanas para coleta e análise de dados. Pergunta que eu já vou antecipar. Charlie, se meu trabalho está mais adiantado do que seu cronograma. Excelente. Os
professores orientadores estão já com a premissa de não frear aluno nenhum. Nós temos, gente, um cronograma que deve ser seguido até para vocês se balizarem se estão atrasados ou não. Mas vamos supor, na sexta e sétima semana que estão previstas a coleta e análise de dados. Mas se vocês, na semana que vem, se o trabalho já estiver bem adiantado e o orientador já validou a metodologia de vocês, está validado, questionário validado, um eventual questionário, tá? Se está validado e vocês querem adiantar a coleta e análise de dados, excelente. Mas nunca, isso aqui, gente, nunca vão para o campo se o orientador não validou a metodologia. Isso é importantíssimo. Por mais que isso seja uma orientação técnica, acho que vale a pena ressaltar. Ah, Thiago, lá no seminário 3, poxa, o Arnaldo me orientou muito bem, meu trabalho já estava com a referencial amarradinha, a gente já escreveu metodologia. E aí, nesse período entre o 3 e o 4, eu já comecei a fazer minha análise de coleta de dados. Sugiro que não façam isso, não antecipem. O orientador tem que estar com a metodologia validada, porque ele vai fazer contribuições. Então, ele não vai frear vocês. Mas um marco no projeto de pesquisa, né, um marco no TCC, é ter a metodologia validada. Então, ó, já tem um questionário aqui, manda para o orientador, ele vai validar, vai fazer os ajustes que forem necessários e aí vocês vão para campo. Então, beleza. Sexta e sétima semana. E na oitava semana, a gente constrói resumo. Poxa, resumo é a primeira coisa que aparece no trabalho e é a última que eu faço. Sim, porque você escreve no resumo o que você fez. Então você vai, né, fazer uma compilação. Existem técnicas para escrever resumo, mas de tudo que foi feito. Fazer uma revisão na introdução, que lá tem o problema de pesquisa, que é o norteador, é claro. Se vocês mudaram de tema, já tem que mudar a introdução agora, porque o problema de pesquisa a gente falou que é o que orienta todo o trabalho, né? Mas lá no final a gente vai ter a oitava semana para construir resumo, revisar a introdução se necessário for e construir a sessão de considerações finais. Esse é o nosso cronograma. Recapitulando, teve muita gente que chegou depois, o processo como funciona. Vocês enviam tarefa como enviam em qualquer disciplina, sempre até segunda-feira. Pessoal, se vocês já fizeram a tarefa da semana na quarta, na quinta, antecipa, que facilita também o processo de orientação dos professores. Vocês enviarão até a segunda e receberão a resposta até quinta, num fórum individual com o nome de vocês, que vocês devem procurar dentro da pastinha com os nomes dos tutores. Pode ser que você tenha o tutor Arnaldo, a tutora Sônia, a tutora Juliane, a tutora Maria Simoni ou a tutora Rita Nascimento. É só procurar o seu nome dentro de um deles. Como o Arnaldo bem ressaltou, caso o seu nome não esteja lá, é porque a gente ainda está no processo final de definição disso, mas até essa semana acontecerá. Bom, sobre tudo isso que eu falei para vocês, gente, a nossa expectativa é de muito trabalho, de que a gente tenha muitos trabalhos para defender e que a gente valide, né, que todo esse caminho de seminário 1 até agora, né, fizemos todas as disciplinas, ele tenha sido um grande facilitador para que vocês cheguem agora no 4, né, e consigam finalizar o trabalho de vocês com excelência. E outra, aprovação na disciplina, eu quase esqueci de falar isso. Aprovação em disciplina e aprovação em defesa de TCC são duas coisas distintas. São duas coisas distintas. Por exemplo, você vai ter de 0 a 100 pontos em seminário 4. Foi aprovado. Beleza. Por quê? Talvez, gente, com a soma das notas da semana, você conseguiu ler as suas métricas para passar na disciplina. Mas vocês vão conversar com o professor orientador e com os tutores durante o decorrer da disciplina, no decorrer da disciplina, e lá vocês saberão se o trabalho de vocês está na qualidade requerida para ir para a banca. Então, a aprovação na banca ela é independente de seminário, porque seminário 4, gente, fala assim, meu trabalho em seminário 4 teve nota e na defesa fui reprovado. Primeiro, a gente não quer e não espera que isso aconteça. Segundo, as disciplinas de seminário servem para ensinar a construir um TCC, né? Ensinar a construir um TCC. Então, a soma das pequenas tarefas somadas ao longo das 8 semanas, você pode ter aprovação ou não. Isso gerar um trabalho bem feito é um outro assunto que aí o professor orientador vai conversar com você e vocês terão a defesa de TCC que acontece depois da disciplina. Em relação à pauta, gente, eu consegui cumprir, inclusive repetir os pontos, tá?
Eu vou abrir a palavra aqui para o professor Arnaldo, que sempre está aqui presente com a gente, e com certeza ele tem alguma consideração para fazer sempre. E aí, vocês podem começar a digitar perguntas aqui, ou depois levanta a mãozinha, abre a câmera aí que eu abro o microfone para vocês. Arnaldo, obrigado, seja bem-vindo para mais uma disciplina. Não, na realidade, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Eu espero que haja nesse bimestre aí uma produção imensa aí de ótimos, excelentes trabalhos para que sejam validados pela banca, eu tenho certeza disso, né? Eu não tenho muita coisa, quase nada para acrescentar hoje, né? Mas chamar a atenção no sentido de uma dica para que os trabalhos, né, consigam chegar à banca e de uma forma ou de outra, né, ter uma aprovação, é não ignorar, né, as sugestões, as propostas dos tutores e dos professores, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas análises que eu fiz e que sempre na próxima semana ela voltava sem ter um ajuste ou uma justificativa dizendo por que não atendeu, né? Então, gente, é sempre bom atender as propostas tanto dos professores tutores quanto orientadores, e caso não estejam de acordo, escrever em um balão a sua justificativa, o seu ponto de vista, para que nós possamos entender e dar um direcionamento apropriado. Então, é um dos pontos que eu penso assim, que vocês precisam focar, né? Outra situação é a questão da dificuldade de dominar as regras de ABNT, né? Então, nós estamos já no último bimestre e hoje, a partir de hoje, nós precisamos, né, saber como que faz uma citação direta, uma citação indireta, escrever de uma forma que de acordo com o que estabelece as regras de ABNT. Não tem como fugir disso. É obrigatório você dominar isso neste momento, né? Até então, nós fomos revisando, dando dicas, explicando, mas agora, né, as pessoas que ainda têm uma dificuldade grande neste aspecto, precisa procurar alguém, uma pessoa que tenha melhores condições para ajudar no desenvolvimento do texto, seguindo as regras, porque não tem como fugir e escapar disso. Não tem como apresentar um trabalho no final de conclusão de curso sem saber fazer uma citação direta, indireta, enfim. Né? Tudo isso é importante. A princípio seria só isso, Charles. Muito obrigado. Obrigado você, Arnaldo. Pessoal, em relação ao processo, né, alguém tem alguma dúvida, quer levantar a mãozinha aí, quer abrir o microfone, fiquem à vontade. Diga, Aline, boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom rever o Arnaldo de novo também. Bom ver. Você eu já sabia que voltava, mas o Arnaldo, fiquei na dúvida. Ai, meu Deus, será que o Arnaldo volta? Igualmente. Então, eu vi que o meu e da Miriam também não foi um tema não escolhido, né? Porque, assim, não está lá na relação lá com os tutores escolhidos. Eu tô achando que o Arnaldo vai escolher o meu. Mas... Eu não entendi o que você disse. É porque lá tem os nomes dos tutores, né? Dos orientadores. E eu vi que tem uma lista lá com o nome das pessoas, né? Que deve ser por tema, por assunto, né? Não, como que tá, Aline? É o seguinte, no final da disciplina Seminário 3, eu pedi o professor Arnaldo e o professor Márcio fizeram uma tarefa que foi muito legal, que foi o seguinte. Listaram... Você estava em Seminário 3, não estava? Tá. Então, listamos todos os alunos, todos, de A a Z, colocamos lá, né, tema de pesquisa, linha de pesquisa, tema, problema, para deixar preparado para os professores orientadores chegarem e conseguirem escolher o trabalho de acordo com a afinidade ao seu conhecimento técnico. Sim. Beleza. O que eu reuni com o professor Leandro na última sexta-feira para definir os nomes. O que acontece é que alguns alunos, eram 56 alunos concluintes em Seminário 3, alguns desses alunos não se matricularam em Seminário 4. Então, nós fizemos um trabalho, enviamos individualmente para cada um desses alunos
né, enviamos e-mail, fizemos comunicação para que eles pudessem se matricular. E o professor Leandro, juntamente com a secretaria, eles fizeram lá, né, filtraram mesmo os potenciais alunos que poderiam estar matriculados em Seminário 4. Então, se seu nome ainda não aparece, não precisa ficar preocupada. Até porque nessa semana 2, nessa semana 2, os alunos serão procurados. Então, como que funciona? Aline, você vai ser a minha aluna, né? Você está lá na pastinha? A sua questão é em relação ao professor orientador, não é isso? Isso. Ah, sim. Ela já está na pastinha do Arnaldo, então. Está na pastinha do Arnaldo. Isso. Não, Aline, então. Mas é porque eu não vi meu nome. Não, nenhum aluno ainda sabe qual é o orientador. Seu nome está lá, ué. Na minha pastinha. Quando abre assim, Arnaldo, aí tem os nomes das pessoas, né? Não tá, não, lá. Ela também não viu. O seu nome tá. Tá, ué. Eu procurei lá no minha achei. Na sua lista não tem nenhum nome. Nenhum nome na sua lista. Então, às vezes, não está exibindo para os alunos, hein, Arnaldo? Mas o fórum, eu criei o fórum são 12 alunos, todos os 12 fóruns estão criados, não aparece? Fórum lá realmente, na hora que todos os professores lá têm os nomes. Tem um nome já de alunos, menos do Arnaldo. O Arnaldo não aparece nenhum aluno. Às vezes foi alguma configuração, não, Arnaldo? Alguma configuração na hora de criar os fóruns? Vamos excluí-los, Aline. Eu achei até que ele ia ser algum chefe e os outros, eu achei até que era isso. Não, bacana. Aqui, mas obrigado pelo feedback, tá, gente? O que acontece? Realmente, em cada pasta de orientação... pasta foi a Fernanda, então provavelmente há uma restrição aí. Tá, eu vou comparar as pastas para ver se é alguma questão... É alguma questão técnica, gente. Fica tranquilo que isso é perfeitamente solucionável, tá? Sim, também vou olhar aqui. Mas aí, pessoal, é o seguinte, deixa eu só explicar para vocês não precisam ficar frustrados nem com medo. Olha só, como eu falei, tem as pastinhas com os nomes dos tutores. Cada uma delas terá uma lista de alunos lá. Ok. A gente atualiza isso se estiver falhando, não tem problema não. Se a do Arnaldo não está aparecendo para vocês, pode ter sido uma questão da assistente de plataforma ao criar a pasta dele, ou algum botão de permissão dentro da pasta. Isso a gente resolve rapidamente. Essa não é a maior questão. O que vocês precisam ficar atentos essa semana é essa mensagem da semana. Fiquem atentos às mensagens dos fóruns, porque os professores orientadores irão entrar em contato com vocês. A nossa meta é essa semana. Então, como eu falei, eu sou professor orientador dessa disciplina. Eu tenho, até hoje, 8 alunos. Pode ser que isso chegue a 9, a 10, mas hoje são 8. Então, eu entrarei na plataforma e falarei, olha, por exemplo, vamos supor que, vou falar, todo mundo está na tela. Meus alunos orientados são Cileia, Aline, Joyce, Fabrícia, Ana Paula e Natália. São os que estão aparecendo aqui para mim. Eu vou mandar uma mensagem nominal lá no fórum e vou marcar uma reunião com vocês, me apresentando como orientador de vocês. Então, isso acontecerá. Tá? Isso está alinhado com os orientadores que entrem em contato essa semana com os seus alunos orientados. Então, a única coisa que a gente pede é compreensão, um pouquinho de paciência, porque, gente, a gente até tentou antecipar, já definir o orientador na primeira semana, mas não dava. Porque a gente precisa saber como vocês estão, né? Como que estão os trabalhos de vocês, quem está chegando, quem está matriculando. Portanto, essa primeira semana e meia, a gente ainda está. A gente teve uma fase de planejamento bem rica, trocamos ideia, o professor Arnaldo participou das reuniões sempre. Então, assim, a gente planejou, agora a gente está começando a executar, mas temos algumas limitações. Por exemplo, ainda está em ajuste de matrícula, então pode chegar aluno agora. Vocês imaginam, a gente divide 8 alunos para cada orientador. Aí no final da semana aparece mais um aluno, a gente vai ter que enquadrar esse aluno dentro do nosso planejamento. Então, é só um ajustezinho inicial. Essa semana, como eu falei, vocês não têm atividade valorada e não têm tarefa. A única coisa que vocês precisam ficar atentos dentro do fórum é ao chamado do orientador que acontecerá. Tá bom? Obrigado aí, tá, Aline, pela contribuição e a gente até verifica essa questão da pastinha do Arnaldo lá. Mais alguma dúvida, gente? Se tem pouca dúvida é que ficou bem explicado, né? Fabrícia, Cileia, Natália, tudo tranquilo? Então, na verdade, eu tenho um pouquinho de medo do tempo.
porque são 8 semanas. Mas você já vem no ciclo, né? Você já vem no ciclo? Eu tô desde o primeiro, desde o seminário 1. E assim, até então, tudo que foi pedido até então eu fiz. Que Mas ótimo. nas últimas ponderações lá do Arnaldo, ele me sugeriu algumas coisas. Deu a entender até que quando chegasse o professor orientador ia ter alguma mudança de rumo. A gente não consegue saber isso, né, Cileia? Porque... Aí eu fico com medo assim, porque eu até poderia ter feito sozinho enquanto estava esse período sem o seminário, ter sentado e mexido mais. Mas assim, a gente fica na correria e também porque é por insegurança. Entendi. Porque às vezes eu preciso assim, de uma pessoa ali, igual agora vai ter o orientador exatamente para o nosso trabalho, então vai caminhar melhor. Igual assim, eu não montei nada, não, eu penso fazer uma entrevista, eu não sei se vai poder se encaixar exatamente assim, mas assim, eu não montei pergunta, assim, roteiro nenhum. Entendi. Então aí, eu fico assim, meu Deus, será que vai dar tempo? Eu fico com medo. Vamos pegar seu caso. Na semana 2, o orientador vai ter o primeiro contato. Então, com certeza, ele vai pedir... Claro, ele pode acessar a plataforma. A gente reunir todos os projetos de pesquisa. E outra, na semana 1, vocês enviaram os trabalhos. Então, o orientador ele vai ter acesso ao seu trabalho. Ponto. Né? Ele vai fazer a leitura e na semana 3, na semana 4, ele vai te direcionar para fazer ajustes no referencial. E, obviamente, esses ajustes, eles virão do que você já construiu na pergunta norteadora e nos seus objetivos. E vai culminar na edição, no ajuste, na melhoria da sua metodologia. Então, a gente já tem aqui, no seminário 4, um foco já mais finalístico, né? Vamos dizer assim. Então, Celeste, você cumpriu todas as premissas até então, enviou todas as tarefas, eu tenho certeza. A insegurança é normal, né, gente? Quando a gente é avaliado, a gente tem insegurança. Mas eu tenho certeza. E outra, agora a gente tem 2 pessoas, né? E como Arnaldo... que tá acabando, né? Vai chegando agora pro fim, vai dando esse aperto, né? Uma coisa que eu fiquei assim, eu nem sei se isso já foi falado outras vezes, mas assim, eu fiquei meio perdida. Se a gente for aprovado no seminário, não significa que você vai ser aprovado na banca. Aí tem depois... Aí quando a gente passar pela banca, se acontecer de ser reprovado, aí a gente tem que esperar 1 ano de novo para o ano que vem defender? Aí tem que ver como que vai ser o cronograma. Mas eu pergunto isso pro Leandro. É uma boa pergunta em relação ao cronograma. Isso vai mais ao encontro da coordenação. Mas eu já vou anotar aqui, Ocilei, para eu não esquecer, tá? Eu vou colocar aqui palavras-chave para eu lembrar. Aluno reprovado defende quando de novo? Porque né, senão atrasa tudo. Não, mas é uma pergunta relevante, porque na coordenação ele vai ter essa resposta de bate-pronto. Mas deixa eu aproveitar, Ocilei, e responder o que a Thaís escreveu aqui no chat. Também tenho o mesmo receio, mudei de tema na última disciplina, será que dá tempo? Thaís, dá tempo. Por que dá tempo? O Arnaldo estava comigo lá no ciclo anterior, não vai me deixar mentir ou vai mentir junto comigo. Lá em 2020, teve aluno que chegou em seminário 4 do 0. É óbvio que requer um nível de esforço muito maior. O ideal é como a gente veio, né? Construindo em disciplinas anteriores, né? Claro. Eu gostaria de acrescentar aqui, considerando o desenvolvimento do trabalho da Cileia, né, de alguns alunos aí, a Aline, a Thaís eu acho que Oliveira, né? Porque tem a Thaís de Paula, eu sempre me confundo. A Thaís, principalmente, aí, que trocou o tema dela, e mesmo assim ela desenvolveu o seu trabalho perfeitamente. Excelente. Então, assim, apesar disso, eu ainda fiz questão de colocar um balãozinho lá na questão de metodologia, lá na questão de referencial teórico. Fiz isso para todos os alunos, chamando a atenção que essa questão de conteúdo, quem vai melhor orientá-los é o professor orientador, né? Então, se eles chegarem até o 3... e no 4, o professor orientador fez uma análise, deu algumas outras sugestões de direcionamentos, então eu já dei esse alerta para o aluno já saber que poderá haver alguma mudança, né, de acordo com o entendimento do professor orientador em conjunto com o aluno. Então, por isso que eu fiz a questão de colocar esses balõezinhos em cada um dos trabalhos, tanto no referencial teórico quanto na metodologia. Só que tem alunos que desenvolvem muito bem, inclusive desde o seminário 1. Já outros têm uma certa dificuldade
E tem a situação também de ter trocado de tema, né? Então, tudo tem que ser, assim, ponderado. Então, lógico, se agora, nesse último minuto, a pessoa trocou o tema, ou no seminário 3, no final nas últimas semanas, a tendência é que ele domine bem o assunto para escrever e dar tempo, né? Porque o tempo que nós teremos agora é curto, mas as pessoas que já vêm de algum tempo desenvolvendo de forma tranquila e focada, eu entendo perfeitamente que vai ter assim, um alinhamento muito bom com o professor orientador, isso não vai ser problema, né? Então, existem essas situações aí de alunos intermediários, uns que já estão bem avançados, outros que estão ainda caminhando. Nós temos essa situação de alunos que ainda estão caminhando. Então, a tendência é ter uma certa dificuldade. Não que não vá conseguir, mas daqui para frente nós teremos que ter foco e fazer um trabalho seguindo de acordo com as orientações dos professores aí, orientador e tutor. Gente, não tenham medo do orientador, ele está vindo para agregar. E aí ele vai trazer orientações assertivas para o trabalho de vocês. Esse é o objetivo, tá? Mais alguma pergunta, gente? Diga, Yara, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu só quero agradecer ao Arnaldo. Arnaldo, você tem muita paciência comigo, porque para mim está sendo, como todas as reuniões eu falo, é uma coisa muito nova. Tinha muito tempo que eu parava de estudar e a minha vida é um turbilhão, muita correria. E nesses 4 anos que eu estou com todos vocês, eu passei por muitas dificuldades. Passei por acidente, cirurgia, só Jesus sabe o que eu passei. E o Arnaldo, no meu último trabalho, ele escreveu: muito bom, você está melhorando. E aquilo eu fiquei tão feliz, porque ele sabe das minhas dificuldades. Ele manda, eu tento corrigir, está errado, eu corrijo de novo, mas ele sabe que eu estou evoluindo, e isso é muito importante para mim. E é muito difícil. Tem gente que tem uma facilidade, como você falou, mas eu tenho muita dificuldade, e eu tenho muito a te agradecer, porque você é muito paciente. Eu quem agradeço, e com certeza o seu trabalho ele melhorou bastante, e eu tenho certeza que com a ajuda do professor orientador o seu trabalho vai ficar ainda melhor. Que depoimento legal, Yara. Obrigado por compartilhar, tá? Ô, Cileia, eu ainda não obtive resposta do professor Leandro, tá? Mandei para ele o questionamento, mas assim, sem ser piegas nesse momento, mas trazendo acho que uma diretriz de pensamento mesmo, seja positiva, porque como o Arnaldo falou, seu trabalho está adiantado, não vamos pensar na reprovação. Eu tenho que entrar nesse assunto, porque eu entendo o seguinte, a Cileia, eu não sei por que ela está com medo de alguma coisa, porque desde o primeiro dia que ela começou a escrever o trabalho, ela é 100% perfeita. O trabalho dela, eu tenho certeza que vai ser muito elogiado pelo professor orientador, ela sabe o que ela quer, ela escreve muito bem, então não tem por que ela ficar preocupada com medo de alguma coisa. É óbvio que o professor vai dar alguns direcionamentos, alguma retirada de alguma vai coisa. Vai acrescentar ela. Então você vai ter que ter essa humildade de acatar ou de repente, rebater, explicar e justificar. Mas o seu trabalho, pelo menos na minha concepção, assim, desde o primeiro momento foi perfeito. Show de bola, assim pessoal. Como muitos alunos aí que já dominam a escrita e outros, por exemplo, como o depoimento da Yara, que sempre teve dificuldades por vários motivos e, no entanto, não desistiu, continuou na luta e o trabalho dela foi melhorando a cada semana. Então, eu acho que é assim que tem que ser. Vocês são ótimos, gente. Elogio, tá? Vocês são ótimos. De verdade. Eu vou ter, claro, eu tenho que mandar fazer, eu faço. Essa disciplina deixa a gente muito feliz, Cileia, porque a gente sabe que... E eu também estou no mestrado, eu também estou na fase de dissertação, então, assim, eu compartilho das agonias, das frustrações, às vezes, dos receios. Então, a gente... É um momento que define realmente, né, a nossa vida no curso. Então, eu compartilho, sou empático nessa questão, porque eu sei também quanto que, né, como a Yara citou, né, nossa vida ela tem as turbulências, tem as questões que a gente tem que atravessar. Então, a gente tenta fazer com muito, muito carinho essa disciplina, né? O Arnaldo, que está com a gente desde 2020, sabe
com muita atenção. Claro, a gente, quando tem falha, a gente tenta identificar e melhorar, mas para que a gente esteja perto nesse momento, junto com vocês. E essa estrutura de Seminário 4, com 2 professores, ela é feita mesmo para que a gente caminhe junto para que as defesas ocorram. Então, muito legal aí os depoimentos de vocês, adorei, tá? Thaís, essa questão da lista aí, a gente vai ver essa questão. É alguma razão técnica mesmo, para a gente identificar os nomes lá dos alunos da pastinha do Arnaldo aparecer. Eu gostaria que a Aline verificasse para mim agora aí se está aparecendo. Eu entrei aqui, fiz uma alteração, mas se não tiver, amanhã a gente vai resolver isso com calma. Beleza. Pessoal, aproveita aí enquanto a Aline verifica. Mais alguma dúvida? Não. Não, olhei aqui de novo, tá em branco. A gente verifica, se necessário for, eu pergunto lá para a assistente de plataforma, a Fernanda, ela dá o suporte para a gente. Diga, Natália, boa noite. Não estou te ouvindo, Natália. Será que é o seu fone? Agora? Agora sim. Então, eu queria falar um pouquinho também, né? Eu sempre fui muito faladeira aqui. Deixa eu te falar, eu consegui tirar férias. Agora eu vou poder me dedicar, viu, Arnaldo? Agora eu vou poder escrever. Coisa boa, hein? Vou ter tempo. Gente, a minha vida é muito corrida. Eu saio daqui de Lima Duarte 5 horas da manhã, chego aqui 3h30 da tarde. É difícil, complicado. Mas vai dar certo dessa vez, viu? E eu já arrumei alguém para me orientar, igual o Arnaldo falou, quanto aos pequenos detalhes do Pessoal, é claro, Natália, você falou muito bem agora, porque é claro que a gente nunca obriga o aluno a fazer um investimento, porque a gente sabe que existem, né, diversas situações e diversos contextos. Mas eu sempre que oriento alunos, eu falo assim, se você puder, principalmente os que têm dificuldade, ter uma pessoa para fazer a revisão ortográfica, ter um revisor ortográfico é fundamental. E eles, às vezes, conseguem fazer isso melhor do que eu, melhor do que o Arnaldo, porque as pessoas elas têm a facilidade, mais que a facilidade e o conhecimento na língua portuguesa. Então, por exemplo, eu até em outras instituições de ensino, oriento os alunos, aí quando está ali o trabalho chegando no final, eu falo, cara, é hora de levar para o revisor ortográfico. E o trabalho ele vem muito, muito modificado mesmo, porque a fluidez no texto, a escolha das palavras, a não repetição das palavras. Eu, por exemplo, tenho os vícios. O que eu uso de apresentar nos meus textos, eu toda hora assim, ó, a figura apresenta, essa metodologia, eu tenho vício também. Então a gente tem que ter essa às vezes um olhar externo, né, principalmente profissional, para ajudar. Não é uma obrigatoriedade, mas melhora muito a qualidade do trabalho, tá? Então tá, eu estou aqui também para agradecer a paciência do Arnaldo comigo. Foi muito, muito paciente, né, Arnaldo? Eu quem agradeço. Você vai continuar sendo minha aluna. Tá na listinha, Arnaldo? Tá bom. Tá na listinha? Está a Natália, tá a Aline, tá a Miriam. A Aline não está lá. Porque a Jamessânia também agradeceu a gente, tá? A gente que agradece. Eu só interrompi sua fala, Natália, porque a gente está acabando o tempo, mas é legal, né? A gente chega no final abrindo para pergunta, o pessoal agradece, a gente fica feliz demais, né, Arnaldo? É só isso mesmo, é só agradecer. Pessoal, então tá bom. Então eu vou tomar a liberdade aqui já de encerrar. A gente está finalizando o tempo da nossa reunião, da nossa programação. Novas instruções acontecerão. Então o próximo ponto de atenção. Aguardem os professores orientadores que essa semana eles farão o primeiro contato. A gente quer que já comece a acontecer isso na quarta. No mais tardar, na quinta-feira, isso acontecerá com certeza. Pessoal, obrigado, tá? Vamos para mais um bimestre. Tenho certeza que a gente vai ter muito trabalho defendido e aprovado aí. Obrigado a todos. Obrigada, tá? Gente. Um abração, gente. Boa noite, obrigado. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau. Boa noite.